Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Siga em frente. Seus pecados não definem quem você é em um universo que tem um Salvador. Confie, siga em frente e continue fazendo todo o bem que puder. E Deus transformará os pecados que você entregar a Ele em fios entrelaçados em sua tapeçaria que lhe darão força, sabedoria e nobreza. Você preferiria nunca tê-los, mas se os entregar a Cristo, Ele os usará para lhe ensinar lições que lhe proporcionarão uma sabedoria incrível. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com John Bytheway. Não há co-apresentador como você, nem no céu lá em cima, nem na terra aqui embaixo. John, vou te dizer uma coisa. Procurei no céu e na terra, e não há um co-apresentador melhor. Fui demitido dos dois lugares, então está certo. É isso mesmo. Eles ainda não procuraram debaixo da terra. Eles estavam reduzindo o quadro de funcionários. Sim, estamos seguindo uma direção diferente. Fico animado para ver como o Hank vai deixar o John na defensiva toda semana. Tipo, como isso vai acabar? Na verdade, é bem divertido sair à caça dessas coisas. Embora, no livro dos juízes, tenha sido difícil encontrar um adjetivo positivo. Uau! Se ele tivesse cabelo mais comprido, tudo teria ficado bem, mas... É mesmo? John, já ouvimos essa voz antes. O Dr. Sean Hopkins está de volta conosco hoje. Sean, bem-vindo de volta ao Follow Him. Sentimos sua falta. É muito bom estar com vocês dois. Já tivemos episódios maravilhosos com o Sean no passado e tenho certeza de que hoje não será diferente. John, estamos falando sobre o Templo de Salomão e também sobre o... John, como você chamou isso uma vez? O Golias, que Davi não conseguiu matar. As dificuldades na vida de Davi e depois o templo. O que você está pensando? Há uns 20 anos, pessoal, eu costumava dar uma palestra chamada Começo Difícil, Final Maravilhoso. E eu estava pensando, isso é como um começo maravilhoso, final difícil. Grande parte do Antigo Testamento ele tem sido assim. O que a gente vem estudando até agora. Será que existe algum começo maravilhoso e final maravilhoso? Acho que só Jesus é assim. É mesmo. Sean, o que você está ansioso para ver? Deixe-me apenas dizer que o conceito de perseverar até o fim está bem ali. Esse é muito importante. Há algumas coisas maravilhosas sobre as quais vamos conversar. Algumas coisas comoventes, é claro. Meu nome do meio é David, Sean David. Senti uma afinidade com David. Sinceramente, tenho prestado uma atenção especial a ele. Ele é adorável, simpático e admirável de tantas maneiras. E há tantas coisas que posso aprender com ele, além de algumas advertências às quais quero ter certeza de prestar atenção também. É preciso encontrar o equilíbrio certo, garantindo que não diluamos essas advertências. Precisamos disso, precisamos das advertências e precisamos destacá-las ao mesmo tempo para garantir que não percamos nossa esperança de que podemos ser redimidos, de que todos somos imperfeitos e de que, em Cristo, se voltarmos nossos corações para Ele, tudo ficará bem. Vamos tentar encontrar esse equilíbrio ao falarmos sobre Davi e, em seguida, vamos falar sobre o templo. Vai ser muito divertido. Depois, Salomão acaba tendo uma trajetória um tanto semelhante à de Davi, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Acho que temos muitas coisas fascinantes para abordar hoje. Estamos animados para abordar esse assunto. Lembro-me de uma vez em que saí de uma aula de doutrina do Evangelho, tínhamos acabado de falar sobre Davi e Batseba, e eu pensava, que pena. Aquele cara, ele simplesmente se desmoronou. Shane Argyle, um bom amigo meu, virou-se para mim enquanto saíamos e disse: "Essa aula me assusta." Isso me surpreendeu. Eu perguntei: "Por que isso te assusta?" Ele respondeu:
Foi Davi quem caiu. Se até ele pode cair, não deveríamos todos ficar um pouco nervosos? Isso nunca tinha me ocorrido. Pensei, foi uma boa percepção. Em vez de julgar o David, percebi alguns dos sinais de alerta de que você está falando, Sean. Agora, John, pode haver alguém que não saiba quem é o Dr. Hopkins. Essa pessoa definitivamente não é do Texas, porque todo mundo no Texas sabe quem é o Dr. Hopkins, assim como em Provo. John, o que sabemos sobre ele? Deixe-me defender os texanos por um instante. Você nunca pergunta a alguém de onde é. Se for do Texas, a pessoa vai te dizer sem que você pergunte. Se não for do Texas, na verdade, fica com vergonha disso. Então, de qualquer jeito, não vai dar certo. Sean nasceu em Denton, no Texas, filho de Lorraine Hopkins e Arden Hopkins. Frequentou a Southwest High School em Fort Worth, mas se formou na Warren High School. Obteve bacharelado e mestrado pela Universidade Brigham Young em Estudos do Oriente Próximo, com ênfase na Bíblia Hebraica, e doutorado pela Universidade do Texas em Austin, em Estudos Hebraicos, com ênfase em Hebraico Medieval, Literatura Árabe e Espanhola. Eu estava pensando em fazer isso. Antes de vir para a Universidade Brigham Young, ele ensinou em seminários e institutos. Ensinou em Tempe, na Provo High, e no Instituto de Religião de Austin. E na Universidade Brigham Young, atuou como presidente da Academia do Livro de Mormon, presidente do Conselho de Extensão Religiosa da Universidade Brigham Young, presidente do Departamento de Escrituras Antigas, e isso foi recentemente. Acho que você foi dispensado desse cargo e atualmente atua como diretor acadêmico adjunto do Centro da Universidade Brigham Young, em Jerusalém. E passamos bastante tempo conversando sobre isso antes de começarmos a gravar hoje. Ele tem 4 filhos e 2 netos. E vou anunciar ao mundo que temos mais um a caminho. Acho que isso já é de conhecimento público, mas espero que, quando isso for publicado, já seja de conhecimento público. Estamos muito animados com isso e estar aqui com 2 amigos próximos e colegas com quem ensinamos juntos no Departamento de Escrituras Antigas é uma alegria para mim. Sim, e sou muito grato a cada um dos meus colegas e a vocês 2. Adoramos ter você aqui. Vamos começar com o manual Vem, Segue-me e daremos início à aula. A lição desta semana é: Ouve, ó céu, a oração deles. Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis de Israel, todos começaram com grande promessa. Humildes, corajosos e sábios, cada um deles encontrou graça aos olhos do Senhor, pelo menos no início. Infelizmente, cada rei também cedeu à fraqueza humana e à tentação. Eles colocaram seus próprios desejos acima dos do Senhor. E como vimos repetidamente nas Escrituras e em nossa própria vida, isso levou à tragédia. Mas algo importante aconteceu durante o reinado de Salomão, que trouxe alguma esperança de estabilidade à vida do povo do convênio. Salomão construiu um templo. Ele seria uma casa do Senhor mais permanente do que o tabernáculo havia sido e representaria uma presença mais duradoura do Senhor entre seu povo. Salomão sabia que o povo continuaria a enfrentar fraquezas e provações de vários tipos. Ao dedicar a nova casa sagrada, Salomão suplicou ao Senhor: se eles voltarem para ti de todo o coração, então ouve a oração deles. Isso faz parte do que os convênios do templo fazem por nós. Eles criam uma conexão com Deus. Eles garantem para nós a promessa de que, por meio de nosso arrependimento e de sua misericórdia, Ele pode habitar entre nós e nunca nos abandonar. Maravilhoso. Estou animado para percorrer esses capítulos. Sean, como você quer começar? Adoro o que fizeram nesse manual. Deus é eminentemente e eternamente constante, e nós tendemos a não ser. Mas ter aquele templo ali, que é um símbolo e um sinal tão forte e que nos aponta constantemente de volta a Deus para os santos dos últimos dias, é claro, isso se torna muito importante. Adoro o que fizeram ali,
Vou adotar uma abordagem um pouco diferente em um aspecto do que eles fizeram, embora essas sejam histórias lindas, poderosas e comoventes, e nós as lemos com frequência. Acho que muitas vezes as leio pensando: uau, Saulo começou muito bem e depois caiu. Davi começou muito bem e depois caiu. Salomão começou muito bem e depois caiu. O que aconteceu com esses caras? Outra maneira de ler a história é que havia essas fraquezas em suas personalidades, e quando essas fraquezas foram ampliadas pelo poder ilimitado, elas se tornaram incontroláveis, multiplicando a potência da natureza prejudicial dessas fraquezas. E é por isso que eu diria, dirigindo-me a todos nós como jovens, por assim dizer, como pessoas que ainda são capazes de mudar, arrependendo-nos da melhor maneira possível. Todos nós continuaremos a ter falhas, mas prestando atenção a isso e não apenas pensando: sou uma pessoa bastante boa. Vou simplesmente continuar seguindo o caminho que estou trilhando. E de certa forma, Deus te ama como você é. Siga em frente e continue voltando seu coração para Ele. Às vezes me preocupo que sejamos um pouco casuais demais e um pouco rápidos demais em dizer: nossa, Davi, que desastre é esse? Bem, como qualquer um de nós se sairia com poder ilimitado? Se eu pegar algumas das minhas próprias fraquezas pessoais e multiplicá-las nesse tipo de palco, às vezes olhamos para aqueles em nossa sociedade a quem a fama dá uma enorme quantidade de atenção, poder, dinheiro e aclamação. E então observamos o que à distância parece fácil e rápido de dizer que é um desastre total, mas eles têm o mesmo tipo de falhas que eu tenho. Então, posso aprender com isso com profunda compaixão e amor pelos outros, na esperança de que, pela graça de Deus, eu possa ser poupado de alguns desses desafios. E de maneiras pequenas e simples, todos nós, de certa forma, percorremos esse caminho em nossas próprias vidas. Essa talvez seja uma coisa que eu gostaria de mencionar. Acho que talvez percebamos algumas dessas coisas. Depende de como você interpreta a história, porque Davi é tão cativante logo no início. E eu mencionei que meu nome do meio é Davi. Há muito o que admirar em sua coragem, sua exuberância, esses momentos em que ele tem a oportunidade de levantar a mão contra Saul e se recusa a fazê-lo. Que momento nobre é esse? Mas há outra maneira de interpretar a juventude de Davi que revela algumas dessas coisas. Deixem-me citar aqui um estudioso da Bíblia chamado David Volpe. Ele remonta a história de Davi e Golias e diz que, na primeira vez em que Davi fala, é um lugar comum bíblico, que as primeiras palavras de um personagem são determinantes. Eis as primeiras palavras. O que será feito do homem que derrubar aquele filisteu ali e tirar o insulto de Israel? Agora, não quero dar muita importância a isso. Eu adoro Davi. Ele era tão exuberantemente fiel e corajoso. Adoro o que ele fez com Golias. É meio interessante que suas primeiras palavras tenham sido: o que vou ganhar se fizer isso? Talvez se veja, talvez, um indício de teimosia, um indício de egoísmo, de egocentrismo logo no início, que continua a se manifestar, e vamos concluir a história de Davi. O manual não nos leva até lá. Mas vamos dedicar um tempinho para ver que, no final de sua vida, ele aparece mais uma vez fazendo o censo que sabia que não deveria fazer, mas está contando de uma forma que parece egocêntrica e orgulhosa. Certamente o Senhor diz: não quero que você conte o quanto é poderoso. Quero que você confie no Senhor. E isso causa problemas mais uma vez. Com essa avaliação negativa em mente, vou olhar para mim mesmo e simplesmente dizer: preciso buscar a santidade. E posso ser eu mesmo, posso ser o ser humano normal que sou, para o bem ou para o mal.
E o Evangelho, ao tentar nos levar a buscar o Senhor desde cedo em nossas vidas, sendo cedo o hoje para qualquer um de nós, é tão importante para evitar parte da dor que virá para todos nós quando não o fazemos. Todos nós sentimos isso quando não buscamos a santidade. Obrigado. Exatamente o que Hank disse no início sobre sair da aula e ouvir seus amigos dizerem: Nossa, isso é assustador. Quando chegamos à parte de como aplico isso, acho que é uma história que nos faz refletir para todos nós. Se o David consegue seguir em frente com a cabeça erguida, O segredo para todos nós é fazer isso, sentir isso de uma forma que nos leve adiante. Porque acho que, para alguns, há tantas pessoas diferentes, passando por dias tão diversos, que vão ouvir este episódio do Follow Him e podem pensar: Ah, não, então estou perdido. Estou perdido. Se essas advertências vierem de forma a nos fazer perder a esperança, na verdade, deixe-me abordar essa advertência. A advertência mais contundente que temos está, na verdade, nas Escrituras da restauração. Na verdade, há várias passagens da restauração sobre Davi e Salomão, e aqui está a mais aterrorizante, pode-se dizer, ou a mais forte, e está em Doutrina e Convênios 132, 39. E eu vou. É curta e direta, ou talvez não tão direta assim, e diz: Davi caiu de sua exaltação e recebeu sua porção. Essa é uma advertência bem severa. E isso mostra que, mesmo sendo um ser humano incrivelmente carismático e de coração tão bom em tantos aspectos, é possível perder a exaltação. Agora, quero aprofundar um pouco mais nisso. Primeiro, gosto de ver as Escrituras como algo interligado e conectado, sem me concentrar excessivamente em um único versículo, pois temos outros versículos que nos ajudam. Sou muito grato pelo versículo 2 Nef 26 do livro de Mórmon, que, aliás, como alguém que gosta de Isaías, devo dizer que é um comentário que flui diretamente de Isaías. Só uma breve menção aqui. Ele não faz nada a não ser para o benefício do mundo, pois ama o mundo a ponto de dar a própria vida. Se Davi perdeu sua exaltação, não é porque Deus está tentando torná-lo infeliz ou puni-lo. Ele ama Davi, e Davi precisa estar onde terá a maior paz possível, ou o que quer que ele precise, tenha ansioso ou buscado ser. Outra coisa sobre a qual quero fazer uma pequena advertência e vou compartilhar algo da Jota. Esse T, que talvez pelo menos crie alguma tensão a respeito disso, é que há, mais adiante, um comentário sobre Salomão na Jota. Esse T, KJV, 1 Reis 11:33. Isso é fascinante. Afirma que esses diferentes reis não andaram nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos e para guardar meus estatutos e meus juízos, como fez Davi, seu pai. Davi é frequentemente ou até mesmo constantemente elogiado tanto no texto bíblico quanto na JST por ser leal a Jeová. Como santos dos últimos dias, entendemos que Jeová é Jesus Cristo. Essa lealdade a Cristo tem poder mesmo diante desses desafios. Mas vejam também isto: o coração de Salomão tornou-se como o de Davi, seu pai, e ele não se arrepende como Davi, seu pai, para que eu possa perdoá-lo. E eu não sei o que isso significa. Davi foi perdoado, mas depois perdeu esse perdão? Há mais nessa história do que o que estamos vendo em Doutrina e Convênio 132? Se formos aprofundar um pouco mais, Doutrina e Convênio 132 diz que Davi caiu de sua exaltação. Acho que muitas vezes dizemos: fim da história. Mas, na verdade, não é da minha conta quem está exaltado e quem não está. Isso é entre Deus e Davi. O que isso significa enquanto Deus decide como lidar com Davi é um aviso para mim de que é possível perder a própria exaltação. E posso deixar Davi lá, por assim dizer, para que Deus trabalhe com ele, de acordo com sua própria justiça e misericórdia. Mas preciso aprender a lição. A propósito, essa declaração vem milhares de anos depois da vida de Davi.
Já passou algum tempo no mundo espiritual. Já se passaram décadas desde essa declaração. Não sei se a história de Davi acabou ou não. Posso deixar isso de lado, mas preciso levar a sério o aviso de que não devo adiar o dia do meu arrependimento. E às vezes, nós nos preocupamos por acharmos que não somos suficientes e então dizemos: não, sou incrível do jeito que sou e vou continuar sendo assim, e vou simplesmente encarar isso com naturalidade. Sou uma pessoa legal o suficiente. No fim das contas, tudo vai dar certo para mim. Davi pode servir de advertência. Não, arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Isso não significa que você tenha que perder suas peculiaridades de personalidade ou aquelas coisinhas divertidas que fazem de você quem você é. Mas volte-se para o Senhor. Você vai poupar a si mesmo de muita tristeza se fizer isso. E o Senhor está pronto para recebê-lo hoje. Portanto, se alguém ouvir o que está escrito em Doutrina e Convênios 132 e pensar que sua exaltação pode estar perdida, provavelmente há quem esteja ouvindo e pensando: eu realmente me identifico com o David. Será que minha exaltação está perdida? Quero deixar bem claro, embora isso seja algo entre Deus e você. Não, essa não é a mensagem. A mensagem é: volte-se para o Senhor hoje, e se você está preocupado, é porque se importa. Volte-se para o Senhor e Ele o atrairá para si. Não é para isso que serve essa advertência. Não é isso que ela está tentando alcançar. Não acredito que seja assim na vida de nenhum de nós. Ela está tentando dizer: volte-se para o Senhor hoje. Adorei isso, Sean. Achei fascinante que o presidente Oaks, que antes de seu chamado era juiz da Suprema Corte do estado de Utah, tenha proferido um discurso intitulado Amor e Lei e outro chamado Não Julgueis e o Julgamento. Nossa! Há um parágrafo inicial em Não Julgueis e o Julgamento, em que ele diz: algumas escrituras nos dizem para não julgar e outras nos dizem como julgar. Ele as classificou em julgamentos definitivos, que somos proibidos de fazer, e julgamentos intermediários, que somos ordenados a fazer, mas com base em princípios justos. E adorei o que você acabou de dizer, porque esses são julgamentos definitivos. Você não faz isso em relação a si mesmo. Eu não faço isso em relação aos outros, não cabe a mim decidir isso. Isso está além da minha competência. Então, simplesmente venha para o Senhor agora. O presidente Oaks proferiu aquele discurso chamado O Desafio de Nos Tornarmos. E eu simplesmente adorei, porque acho que por muito tempo o foco esteve em saber o que devemos saber e em me ensinar tudo o que preciso saber. E o presidente Oaks disse: é ótimo saber, mas é ainda melhor fazer. Se sabemos o que fazer e fazemos o que sabemos, começamos a nos tornar o que devemos nos tornar. O que é? Que pensamento maravilhoso! Então acho que deveriam mudar para ensinar-me tudo o que devo ser, porque assim, isso se encaixa no discurso do presidente Oaks. A ideia de, como você disse, Sean, vou simplesmente ser do jeito que sou. Bem, há um processo de transformação. Olhe para o Salvador e continue se transformando. Deixe que ele se preocupe com o julgamento final. Apenas continue se aproximando de Cristo e continue se transformando. Acho que isso foi lindo. Essa era a preocupação de Jacó. Como posso dar as advertências e as precauções sem ferir os corações? E suspeito que, com o alcance que você tem, essa é uma preocupação com a qual você se depara. Como podemos edificar e levar esperança e alegria? E você faz isso com muito humor, o que ajuda bastante. Além disso, como você garante que essas advertências tenham impacto, que não sejam diluídas, mas que atinjam o ponto certo? Suspeito que isso seja algo em que você pensa com bastante frequência. Como professor, acho difícil encontrar o equilíbrio. Tento me afastar um pouco, ensinar as histórias, ensinar a doutrina
E pelo menos na minha experiência, o Espírito Santo tem aquele ponto perfeito em que diz: você realmente precisa se esforçar nisso, mas ouça, você vai se sair muito bem. Tenho dificuldade em avaliar isso sozinho. Acho que exagero. Exagero em um ou em outro. E acho que o Espírito Santo diz algo como: olha, você apenas ensine as histórias. Deixe que eu cuido da culpa, porque a culpa não é algo ruim. A culpa, na verdade, é algo maravilhoso. Ela diz: ei, você não viveu de acordo com seus valores. Vamos corrigir isso. Vamos colocá-lo de volta no caminho certo. É como a luz de verificar motor acendendo, dizendo que você precisa dar uma olhada nisso, mas, Hank, era exatamente isso que eu estava pensando. Felizmente, se o Espírito Santo estiver presente, ele vai levar a mensagem aos ouvidos das pessoas de maneiras diferentes. Porque você pode ter um aluno na sua turma que roubou um Snickers quando tinha 6 anos e se sente culpado por isso. E por isso acha que não pode servir em uma missão, e outra pessoa que está enfrentando sérios problemas em alguma outra área e nem dá importância a isso. Como você fala com os dois na mesma turma e você precisa confiar no Espírito Santo e no Salvador para que a mensagem chegue aos ouvidos deles da maneira certa, eu acho. Quando vocês descobrirem, me avisem, mas acho que é o Espírito Santo. Aprendemos muito sobre John. O único pecado que ele conseguia imaginar era roubar. Certo. Quando ele tinha 6 anos? Não sei. Bem, era um Milky Way, mas sim. Minha história de roubo por impulso foi quando eu tinha 9 anos. Eu era obcecada por material escolar e fomos comprar material para o novo ano letivo. Minha mãe virou as costas e eu pensei: material escolar. E eu simplesmente peguei aquelas borrachas grandes e rosa e aquelas réguas brilhantes, enfiei debaixo da blusa. Chegamos em casa, eu pulei da van e elas caíram da minha blusa. Minha mãe, que era do tipo, disse: você roubou o material escolar? E eu tive que levá-los de volta à loja. E tinha um adolescente atrás do balcão. Eu tinha um corte de cabelo tipo chili ball, loiro claro com as pontas brancas. Coloquei os itens no balcão. Eu disse: fui eu que peguei isso. Ainda me lembro daquele adolescente olhando para mim e dizendo: cara, você roubou material escolar? Então, esses são os meus pecados. Tenho outros também, dos quais não vou falar, mas são vergonhosos. Não, isso aí já dá para um doutorado. Réguas, lápis e borrachas. Isso é ótimo. É mesmo. Fico preocupado quando as pessoas caem na vergonha. Sou ruim, sou uma pessoa pecadora e terrível, não mereço nada, em vez de: nossa, essa ação não condiz com meus valores. Preciso realmente me certificar de que estou vivendo de acordo com meus valores. Como professor, procuro pecar pelo lado da misericórdia. Espero que o Espírito Santo possa tocar o coração de alguém e dizer: na verdade, há algo que precisa ser consertado, e você é a pessoa certa para fazer isso. Isso pode ser muito saudável. Sabe, correndo o risco de me alongar demais nesse assunto, vou contar mais uma pequena história e depois voltaremos à narrativa. Lembro-me de que isso nem sequer é um pecado, é só uma bobagem. Eu estava dando aulas no seminário e era responsável pela formatura do seminário. Eu era responsável pela estaca, cujo presidente, por sua vez, era uma espécie de coordenador de todos os presidentes de estaca no que dizia respeito à educação da igreja, e pensei: preciso me sair bem nessa tarefa. Naquela noite, tirei um terno do meu armário. Pensei: não uso isso há uns 2 anos. Por que não? Coloquei e pensei: que terno bonito. E usei mesmo. Eu estava em grande forma naquela noite. Andava de um lado para outro, abraçando as pessoas, cumprimentando todo mundo e realmente curtindo estar ali, e fazia um ventinho. Mas não dei muita importância a isso. Cheguei em casa tarde naquela noite e a parte de trás da minha calça de terno estava com um buraco enorme. Tipo, parecia uma aba pendurada. E meu cérebro relembrou o quão ridículo eu tinha ficado a noite toda. É por isso que aquela coisa estava pendurada no meu armário. E eu pensei: sou esse cara, eu sou esse cara.
Olha só, todo mundo ficou rindo de mim a noite toda. Isso é bobagem. Tipo, quem se importa? São coisinhas bobas, mas tive um daqueles momentos em que penso, sou o tipo errado de ser humano. Não dá mais para voltar atrás. Às vezes ficamos com pensamentos bem sombrios sobre nós mesmos, e aí eu acho que isso não vem do Senhor. Essa é uma das maneiras que, pelo menos para mim, eu uso para distinguir. Pode parecer meio sombrio, mas tem que haver um raio de esperança ou deixar que o Senhor traga isso para dizer, e você pode mudar. E aí fica lindo. Isso te atrai para a bondade. É como um aviso em uma cerca elétrica. Leve isso a sério. Tem um a cada 6 pés. Eles deixam bem claro. Não entre aqui. Gosto disso nessa lição. Sean, não se trata necessariamente de o que Davi fez. Estou percebendo esses sinais a cada 6 pés. Não faça isso. Gosto dessa frase de The Chosen. Você tem uma única tarefa hoje: segui-lo. Talvez você não precise se preocupar com onde vai acabar em relação à sua exaltação. Apenas uma tarefa hoje: segui-lo. A resposta é sempre Jesus. Comece por aí, se nada mais. Sim, adoro isso. Bem, tudo bem, vamos falar um pouco mais sobre as escrituras da restauração e depois passaremos diretamente para 2 Samuel 11. Já dedicamos algum tempo a explorar isso, mas acho que é importante contextualizar o que estamos discutindo. Sabemos disso por Jacó 2, no livro de Mórmon. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que era abominável diante de mim, diz o Senhor. Por isso, eu, o Senhor, não permitirei que este povo faça como aqueles de outrora. E então ele continua dizendo, o casamento plural só funcionará se eu o ordenar para que se levante descendência justa para mim. Certo? Isso está em Jacó, capítulo 2. Mas vejam como isso se relaciona com Doutrina e Convênios 132, 38. Davi também recebeu muitas esposas e concubinas, assim como Salomão e Moisés, meu servo, e também muitos outros dos meus servos, desde o início da criação até os dias de hoje. Em nada pecaram, e aqui está a lição, salvo naquilo que não receberam de mim. Vocês vão perceber que há esse momento quando lemos 1 Samuel 11. Se lermos aquele versículo, e acho que vamos ler, onde diz, ele mandou buscar a mulher e eles a trouxeram. Ele a trouxe até ele. Isso torna a história ainda mais horripilante, pois Davi está em uma posição de poder e autoridade. E esses são assuntos delicados aqui. Reparem que, quando Natã se aproxima de Davi em 1 Samuel 12, nem uma única vez, Batsebá é criticada ou censurada. Ele foca diretamente na pessoa mais poderosa do reino, que é Davi. E já que começamos a falar sobre isso, deixem-me ler um trecho do Elder Patrick Kieran, pois este é um assunto delicado enquanto fazemos uma pausa para refletir sobre Batsebá. Deixem-me apenas ler o que o Elder Kieran diz. Muitas vezes pensamos, Davi é o protagonista da história aqui, mas há outra história que não conhecemos muito bem, que é a de Batseba. Acho que ela estava tentando tomar banho em particular, e Davi estava lá em cima, no telhado. A propósito, a cidade de Davi, em Jerusalém, dá para ver. Ela se inclina para baixo, portanto, se ele está no telhado, tem uma vista para os quintais e espaços privados das pessoas. Aqui está o Elder Kieran. Se você já passou por qualquer tipo de abuso, violência ou opressão, talvez tenha ficado com a ideia de que esses eventos foram de alguma forma culpa sua e que você merece carregar a vergonha e a culpa que sente. O abuso não foi, não é e nunca será culpa sua. Não importa o que o agressor ou qualquer outra pessoa possa ter dito em contrário.
Quando você foi vítima de crueldade, incesto ou qualquer outra perversão, não é você quem precisa se arrepender. Você não é responsável. Isso soa muito parecido com o que Natan está dizendo. E nós amamos Davi e nos preocupamos com o que acontece com ele. Deus se importa com Davi, e precisamos ter cuidado. Mesmo quando as pessoas cometem pecados graves, Deus ainda ama essa pessoa e agirá com ela de acordo com sua justiça e misericórdia. A experiência humana é complexa e cheia de nuances, e nem sempre são os homens, os vilões e as mulheres as heroínas. Somos pessoas complicadas. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Algumas coisas que estou tentando pensar para as mães que estão tentando ensinar isso aos seus filhos. Davi tinha esposas e porcos espinhos. Espinhosos. É mesmo. Como você explica o que são esposas e concubinas para as crianças? Gostei do que você disse, e vocês dois já estiveram na Terra Santa. Aposto que muito mais do que eu. Perto da entrada do túnel de Ezequias se você for para o leste dali, vê a antiga cidade de Davi. Como você disse, é algo que não precisa sair procurando. Os telhados de todas as casas são visíveis de lá. Mas a outra coisa em que estou pensando... Espere, eu achava que Jesus tinha nascido em Belém, na cidade de Davi. Mas existe uma antiga cidade de Davi, e essa fica mais próxima do que você está falando. Primeiro, a cidade de Davi. Você tem a cidade natal de Davi, o lugar onde ele nasceu. Depois você tem a cidade política de Davi, o lugar que ele fundou. E estamos falando da cidade política de Davi. E, na verdade, há um edifício que foi desenterrado lá que pode ter sido, não temos certeza, mas pode ter sido o palácio dele. É uma estrutura monumental. Você pode realmente ficar onde seu palácio pode ter ficado e olhar para baixo. A cidade de Davi tem mais ou menos o formato de um polegar, e você está, por assim dizer, olhando para a parte da unha do polegar. E dá para ver que ela desce a encosta dessa forma, de um jeito que torna a história realmente óbvia o que está acontecendo. Outra coisa que eu diria é que, no que diz respeito às concubinas na prática do casamento plural instituída por Deus por meio de Joseph Smith nos últimos dias, as concubinas nunca fizeram parte dessa prática. Isso faz parte de um antigo sistema de casamento que incluía concubinas. Se você se casasse com alguém que não fosse do mesmo status social, talvez uma serva ou uma escrava, ela seria considerada uma concubina e não uma esposa. Isso não se aplicava e nunca se aplicou nos últimos dias, sendo parte de uma circunstância única da antiguidade. É por isso que você encontra isso nesses relatos. Sim. Isso é interessante. Sean, obrigado por explicar isso. Essa história de Batseba pode ser muito útil para alguém que pensa: bem, talvez eu tenha feito algo errado nessa situação. Não parece que ela estivesse fazendo nada de errado. Adorei que você tenha voltado a falar do Natan. O que Natan disse, afinal, como você disse, ele é o profeta. E acho que ele dá aos líderes do sacerdócio modernos uma lição valiosa, e isso requer inspiração e perspicácia, coisas que ele claramente possui. Ele entende o que está acontecendo de uma forma que deixa Davi chocado. Outro aspecto marcante em 1 Samuel 12 é que, no Antigo Oriente Próximo, é chocante ver uma figura religiosa sendo tão contundente. Não é algo totalmente inédito, mas essa é uma tradição que se mantém viva e continua a nos influenciar na sociedade ocidental de hoje. Que esses líderes todo-poderosos podem ser criticados e devem ser criticados, e Davi aceita a crítica. Essa é uma das coisas realmente belas sobre Davi. Quando ele conta essa história a Davi, e repare que Batseba, nessa história, é como um cordeirinho terno que é levado. É assim que a história se desenrola. Natan conta a parábola. Olha,
Alguém aqui no seu reino queria. Ele tinha muitos cordeiros, mas queria o cordeiro do vizinho. Então foi lá e levou o cordeiro do vizinho. E Davi fica furioso. Ele pensa: não vai acontecer enquanto eu estiver no comando. Isso não vai rolar. E então vem a frase de efeito, como sabemos. Natã olha diretamente para ele e diz: tu és esse homem. Quem gosta de chamar as pessoas ao arrependimento? Natã foi brilhante na maneira como fez isso. Acho que chamam isso de parábola da armadilha. Basicamente, ele profere o julgamento e Davi não diz: ei, você não deveria julgar. Ele pergunta: o que você acha? E Davi responde: aquele homem deve ser punido. Ele mesmo proferiu o julgamento. Ninguém gosta de estar nessa posição. E fico feliz que você tenha mencionado isso, porque quantas vezes vemos um líder religioso e um rei trabalhando juntos? Isaías não era rei, mas era conselheiro dos reis de Judá. Esse é um ponto interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas Natã passava muito tempo ao lado de Davi. Ele o aconselhava bastante. Não sabemos tanto sobre Natã quanto sabemos sobre Isaías, que era claramente muito bem-vindo na corte, mas é óbvio que ele é bem-vindo como conselheiro de Davi. A reação de Davi aqui é fascinante. Se forem apenas ele e Natã, como parece indicar o texto, este é um momento em que, um capítulo antes, Davi estava disposto a matar pessoas para preservar seu segredo, mas Davi não o faz. Ele não vai fazer isso. Sua devoção a essa autoridade religiosa. Então vemos essa compreensão clara de que existe um Deus no céu e que devo lealdade a esse Deus no céu, e eu pequei gravemente. É isso que ele diz. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. E Davi disse a Natã: pecou contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também perdoará o teu pecado. Tu não morrerás. Contudo, por causa desse ato... E então, ele passa a falar sobre algumas consequências. Davi se humilha. Ele é todo-poderoso e escolhe não continuar guardando seu segredo cada vez mais. Outra passagem bíblica sobre restauração que considero muito instrutiva para observarmos o que está acontecendo, encontra-se nestes versículos poderosos que Joseph Smith nos transmite da prisão de Liberty. Trata-se da seção 121, versículos 36 a 40. Os poderes do céu não podem ser controlados ou manejados a não ser com base nos princípios da retidão, para que possam ser-nos conferidos. É verdade. E você ouve Natã falando: eu te dei isso, isso e isso, e te prometi isso, isso e isso, e eis o que você fez, para que nos sejam conferidos. É verdade. Mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados, e é exatamente isso que ele faz, ele fica frenético. E então, Urias, o hitita, ele o convida para ir para casa. Urias não quer ir para casa e ficar com sua esposa. Ela está grávida agora por causa dessa relação com Davi, esse caso amoroso com Davi. Ela está grávida e Davi quer que Urias vá para casa e fique com sua esposa. Ele se recusa a fazer isso. E o hitita, aliás, é quem diz: não, a Arca da Aliança e o seu povo estão lutando nos campos. Não posso ir para casa e relaxar. E isso deve ter irritado Davi um pouco. Ele tenta embebedá-lo. Ele ainda assim se recusa a voltar para casa. Davi se debate para encobrir seus pecados e então escreve para Joabe dizendo: você precisa encontrar uma maneira de eliminar Urias. Ao fazer isso, para encobrir seus pecados sem ter essa intenção, outras pessoas, é claro, morrem como vítimas colaterais. Quantas pessoas são assassinadas para que ele possa preservar a si mesmo e sua imagem nesse momento? E tudo isso é uma história de advertência para nós, quando começamos a nos aprofundar cada vez mais e mais. E qual é o momento em que dizemos: preciso me afastar disso,
Preciso me afastar disso. Tenho um irmão que diz acreditar que a desonestidade é o pior pecado porque se você for honesto sobre suas fraquezas, suas falhas e seus defeitos, então você pode se abrir para que haja luz. Mas, se você estiver disposto a encobrir seus pecados, eles podem se aprofundar cada vez mais, e a ferida fica cada vez mais difícil de curar. O sigilo pode se tornar a força vital de um pecado. John, você mencionou como ensinar isso. Há duas coisas que eu poderia fazer como professor. Eu poderia trazer a história de José no Egito apenas para criar esse contraste. Como alguém poderia cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Outra coisa que eu poderia fazer é analisar Jesus e suas 3 tentações e compará-las às desses 3 reis e suas tentações, nas quais esses 3 reis não conseguiram resistir à tentação. Jesus resistiu a tentações semelhantes. É um paralelo bem interessante de se fazer aqui. Ah, gostei disso. Há uma palavra que o Elder Maxwell usou uma vez que acho que nunca usei, dalliance, para se referir a se entregar a algo. Lembro-me dessa citação enquanto nos preparávamos esta manhã. Entrei no site churchofjesuschrist.org e adivinhem quantas vezes a palavra dalliance apareceu? Acho que foi apenas uma vez, então a encontrei imediatamente. Foi isso que o Elder Maxwell disse em abril de 1989. Vamos ver. Outra maneira essencial de lidar com isso foi exemplificada por Jesus. Embora tenha sofrido todo tipo de tentação, ele não lhes deu atenção. Ao contrário de alguns de nós, ele não fantasiava, não reconsiderava nem revivia as tentações. Como é que você e eu não percebemos que, embora inicialmente sejamos mais fortes e as tentações mais fracas, o dalliance vira tudo de cabeça para baixo? Achei isso legal. No começo, a tentação, não, somos mais fortes do que isso, mas depois ficamos nos entregando a ela, repassamos, reconsideramos. Não sei por que me lembrei disso. Como você disse, Hank, com que rapidez José e Jesus responderam a essas tentações nos exemplos que você citou. Quero dizer, José simplesmente saiu correndo. Ele o tirou de lá. E essa é a urgência de nos arrependermos hoje. Eu penso, quão bobo eu sou, ou quão bobos nós somos, quando digo, bem, vou esperar e me arrepender na próxima semana. Hoje não sou forte o suficiente, mas daqui a uma semana serei. Vai haver esse momento mágico em que vou pecar de novo e de novo e de novo, e então vou estar forte o suficiente. E o Senhor continua a trabalhar conosco. Portanto, há esperança de que possamos nos arrepender no futuro, mas hoje é o único momento em que tenho livre-arbítrio. Nunca tenho livre-arbítrio em relação ao futuro até que ele chegue e se torne presente. Agora é a hora de parar e dizer: "Ah, não continue por esse caminho, Davi." E ele continua. Mas então Natã, para a sorte de todos, embora de certa forma já seja tarde demais para tantos nesta história, pois ele tentou encobrir seus pecados. Se ao menos ele tivesse parado antes daquele momento ou antes daquele outro momento. Vamos para 2 Samuel 11. A maioria está bastante familiarizada com esses versículos e com o que dizem. Há esse tom sinistro. Davi sempre foi um homem de ação. John, você poderia ler o versículo 1 para nós e depois nos dizer o que vê ali? E depois, Hank, você poderia ler os versículos 2, 3 e 4 e nos dizer o que vê ali? 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, ao terminar o ano, na época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, juntamente com todo o Israel. E eles derrotaram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Deixe-me fazer uma pausa para dizer que temos uma cidadela, a cidadela de Amã, na Jordânia.
Esse é, na verdade, o local onde eles estavam. As estruturas que você vê lá são posteriores àquelas que eles teriam sitiado, mas sempre que possível levamos os alunos do centro da Universidade Brigham Young em Jerusalém para ver essa cidadela, e Amã, na Jordânia, esse é o local. Portanto, temos a cidade de Davi e Amã como dois locais que podemos realmente visitar hoje. Ok, desculpe, de volta para você, John. O que você vê ali? Perguntamos, como você ensina isso? E acho que os professores do seminário se deparam com esse tema, e ele se torna uma lição importante às vezes. Que lições você vê? Quais são as correntes subjacentes que fluem nesse versículo? Logo de cara diz que era numa época em que os reis partiam para a batalha. Davi é um rei, então onde ele está, mas diz que Davi permaneceu em Jerusalém, não estando onde deveria estar. Seja uma pessoa de ação. Quantas vezes Davi foi poupado do pecado e de outras situações porque estava avançando, e então ele pensa: tenho trabalhado muito, vou mandá-los para lá, sou todo-poderoso, vou descansar. Pode-se dizer que isso satisfaz seu orgulho, sua ambição vaidosa. Ele fica acordado até tarde da noite, navegando nas notícias sombrias ou fazendo o que quer que seja. Navegando em notícias sombrias. Navegar pelos canais, sem procurar nada de ruim, mas, de certa forma, procurando algo de ruim. E então, ele acaba no lugar errado, na hora errada. Há muito a se explorar no primeiro versículo. Você precisa estar ocupado demais para pecar. Sim. Henk, você poderia ler os versículos 2 a 4 para nós? E depois que tivermos analisado esses versículos, vamos seguir em frente e começar a falar sobre Salomão. E aconteceu que, ao anoitecer, Davi se levantou de sua cama e passeava pelo telhado da casa do rei. E do telhado, ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bela à vista. Davi mandou perguntar sobre a mulher, e alguém disse: não é essa Batseba, filha de Eliam, esposa de Urias, o hitita? Davi enviou mensageiros, mandou buscá-la, e ela veio até ele. E ele se deitou com ela, pois ela já estava purificada de sua impureza, e ela voltou para sua casa. A propósito, Batseba, o fato de Batseba estar tomando banho, eu costumava pensar nisso quando era adolescente e dizia: uau, isso faz sentido. Filha da aliança é o que o nome dela significa, e ela está, na verdade, cumprindo um ritual da lei de Moisés após seu ciclo, sabe? Um ritual de purificação. Esse é o momento. Quero dizer, aqui, ao que tudo indica, está uma mulher fiel tentando viver sua vida com fidelidade nesse momento. O que vemos ali? Há tantos momentos em que a gente esperaria que algo viesse à mente dele. Uma história das Escrituras. Será que Davi conhece a história de José do Egito? Pois aquele teria sido um ótimo momento para ele citar o versículo de domínio das Escrituras que decorou sobre José do Egito. Não é mesmo? É muito provável que ele saiba o que vai ver à noite lá em cima, no telhado. Ele a vê. Ele poderia ter ido embora naquele instante e pensado: estou invadindo a privacidade dela, preciso voltar para dentro. Mas ele continua observando. Mandar alguém para perguntar como ela estava teria sido ótimo, alguém como, você sabe, o amigo de Naamã, que diz: espere um segundo, vamos pensar bem nisso. Então, não teria sido ótimo ter um amigo que dissesse: espere, o que você está fazendo? Acho que há vários momentos nessa história em que a gente esperaria que ele parasse, ligasse o cérebro de novo, pensasse por um instante e olhasse mais além. Por um lado, é difícil fazer com que adolescentes enxerguem mais além. Mas Davi é um adulto, ele tem um cérebro totalmente desenvolvido. O que ele está pensando? O pecado traz consequências, mesmo que nunca sejamos pegos. Elas se manifestam em nossas próprias vidas, em nossa psique, em nossa paz interior e em nossa autoconfiança.
Portanto, para qualquer um de nós que esteja descendo uma ladeira de tal forma que seja preciso esforço para frear o impulso descendente e isso vai ser doloroso, não, eu não consigo parar. Vai doer demais. Se algum de nós não estiver forte o suficiente hoje, então em vez de dizer, vou fingir que está tudo bem e que não preciso mudar, que nos ajoelhemos e digamos, Pai Celestial, hoje não estou forte o suficiente. Dê-me força, mude meu coração. Dê-me mais coragem para que eu possa aprender a lição que deve ser aprendida aqui nestes versículos. Porque ao observar Davi, a quem amamos e a quem vamos, continuar amando, não, Davi, não faça isso. É como se estivéssemos assistindo à distância e pudéssemos ver tudo. E há aquela frase, ele a tomou. Portanto, foi por sua própria vontade, e então vemos Natã acusando-o disso. É doloroso. E então o capítulo continua da maneira que já detalhamos quando ele tenta encobrir seu pecado. Já falamos sobre a ambição vã e, em seguida, sobre aquela passagem bíblica sobre restauração que comecei a citar, mas depois mudamos de assunto. Ou então, você exerce domínio injusto e persegue os outros, e ele certamente acaba perseguindo os outros para encobrir seus pecados, para satisfazer seu orgulho e para exercer domínio injusto. Esses versículos sobre restauração são realmente poderosos para ajudar a contextualizar o que está acontecendo aqui. John, me corrija se eu estiver errado, mas no início deste ano, Ross Barron nos ensinou que Eliam, aqui, o pai de Batseba, é um desses 30 homens honrados que Davi mantém como uma espécie de guarda. De acordo com 2 Samuel 23, o nome dele aparece no versículo 34. Há outro momento em que ele deveria ter parado e pensado, espere aí, o que estou fazendo aqui? Eliam, ele é meu amigo. Tenho vários adolescentes em casa, então vou ler com eles ou ouvir o discurso do Elder Holland. Não haja mais lugar para o inimigo da minha alma. Se for um momento perfeito para refletir sobre isso sozinho ou com sua família, o Elder Holland diz nesse discurso: porque a luxúria é um pecado tão mortal? Bem, além do impacto totalmente destrutivo que ela tem sobre nossa alma, acho que é um pecado porque profana o relacionamento mais elevado e sagrado que Deus nos concede na mortalidade. O amor que um homem e uma mulher têm um pelo outro e o desejo que esse casal tem de trazer filhos para uma família destinada a durar para sempre. Alguém disse certa vez que o amor verdadeiro deve incluir a ideia de permanência. O amor verdadeiro perdura, mas a luxúria muda tão rapidamente quanto se vira uma página de pornografia ou se lança um olhar para mais um objeto em potencial de satisfação que passa, seja homem ou mulher. O amor verdadeiro nos deixa absolutamente eufóricos, assim como eu estou em relação à irmã Holland. Nós o proclamamos aos 4 ventos, mas a luxúria é caracterizada pela vergonha e pela discrição. Você vê isso aqui e ela é quase patologicamente clandestina. Quanto mais tarde e mais escura for a hora, melhor. Com a porta trancada com 2 travas, por precaução. O amor nos faz instintivamente buscar Deus e outras pessoas. A luxúria, por outro lado, é tudo menos piedosa e celebra a autoindulgência. O amor vem com as mãos abertas e o coração aberto. A luxúria vem apenas com o apetite, a flor da pele. Eu abordaria todo esse discurso talvez com uma turma da escola dominical ou do seminário. Acho que ele se encaixa muito bem com essa história. Uma das coisas que não mencionamos, mas que poderíamos ter mencionado ao lermos esses versículos, é esse momento em que Davi decide que Batseba é um objeto que ele pode olhar para ela como um objeto, em vez de ver nela uma alma eterna. E, a propósito, isso nos levará, no final, a falar sobre Salomão. Infelizmente, sua queda está ligada ao que a Bíblia descreve como 800 esposas e 200 concubinas.
Muitas esposas e muitas concubinas. Chega a 1000. Acho que é um número para estranho. Talvez haja alguma hipérbole ou apenas um arredondamento desses números. Mas o pecado de Salomão pode ter estado relacionado a isso, pode ter havido luxúria envolvida, pode ter havido um desejo de controle envolvido nisso, mas mais do que isso, ele ainda está se envolvendo com mulheres e esses casamentos. Era isso que os reis faziam. Você faz alianças com potências estrangeiras por meio do casamento. Isso transforma o casamento. Vou conseguir isso. Isso é o que vou ganhar com esse relacionamento. Não sei como ele tratava suas esposas ou suas concubinas. Simplesmente não há como saber essas coisas. Mas certamente isso o coloca em uma situação muito diferente daquela que o Elder Holland descreve sobre a alegria que surge em um relacionamento de aliança. Eu sinto isso quando percebo que o Espírito, em meu relacionamento de aliança com o Senhor, me dá uma alegria incrível. Em meu relacionamento de aliança com minha esposa, com meus filhos, e somos pessoas imperfeitas, e às vezes eu sou meio chato, mas, sinto isso porque não é algo transacional. Sou casado com um ser eterno e sou profundamente abençoado por ser abençoado por ela e pelos meus filhos dia após dia. Isso é diferente do que Salomão acabará experimentando com essa multidão de esposas que ele está tendo por motivos de alianças com nações estrangeiras. Isso também é trágico, não é? É simplesmente muito triste. Vamos dar um tom um pouco mais otimista, se possível. Na verdade, escrevi um capítulo no livro Old Testament, de Aaron Shade e Dan Belknap. É o segundo volume, que foi publicado há apenas alguns meses. Não é muito apropriado ler algo que eu mesmo escrevi, mas assim vou conseguir expressar melhor do que se apenas falasse sobre o assunto. Então, vou ler o parágrafo final desse capítulo que escrevi. A história de Davi é um alerta contra o pecado, mas também fala da disposição de Deus em usar seres humanos imperfeitos para realizar sua obra ainda mais quando esse vaso imperfeito era dedicado a Deus em meio a uma sociedade antiga que lutava e perdia regularmente a batalha contra a tentação do politeísmo. A vida de Davi foi marcada por muitas coisas prejudiciais, egoístas e orgulhosas. E como já mencionei, não vamos voltar a isso novamente. No final de sua vida, ele está realizando esse censo com o objetivo de satisfazer seu orgulho. Então surge uma praga e ele continua voltando aos mesmos desafios. E por mais sincero que seja seu arrependimento, ele tem dificuldade em realmente mudar essa teimosia em seu caráter. Mas a vida de Davi também retratou muito do que era fiel, às vezes de forma encantadora. Exuberantemente fiel diante de grandes e graves desafios. Davi superou sua natureza humana tantas vezes na vida, elevado por sua fé no poder de Jeová. É apropriado que Deus tenha usado esse ser humano como um tipo do Messias que viria. Um ser cuja devoção completa a Deus também envolveria carregar o fardo da imperfeição humana ao assumir sobre si os pecados de todos, incluindo os pecados de Davi, seu progenitor mortal. Embora a severa advertência sobre a queda de Davi seja crucial para que os leitores compreendam o testemunho da compreensão de Deus em relação a seus filhos imperfeitos e de sua misericórdia para com eles, ela ainda pode servir adequadamente como o tema central da vida de Davi. Davi aparentemente continuou a seguir em frente de maneiras muito imperfeitas às vezes, mas e se ele tivesse simplesmente dito, minha história acabou, estou acabado? Não, ele continuou se esforçando para ser um homem de ação e seguir em frente, e Deus o usou. Deus não espera que tenhamos motivos perfeitos. Somos todos pessoas com motivos mistos, e Ele pode nos usar. Ora, quanto mais puros forem nossos motivos, melhor será para nós e para todos ao nosso redor. Mas enquanto isso, Ele pode nos usar.
Continue amando o Senhor e seguindo em frente. Estou falando comigo mesmo aqui. Continue amando o Senhor e seguindo em frente. Procure buscá-lo e seja cada vez mais santo, mas continue servindo, continue avançando. E Deus caminhará com você e o usará para um grande bem, apesar de suas imperfeições. Essa é a esperança que acho que todos nós temos. Acho que isso foi muito bem dito. Seu pior momento não precisa definir quem você é. Não define, de fato. Nós destacamos essas falhas fatais, mas será que elas realmente definem quem somos? Não quando há um Salvador, não quando há um ser que desceu abaixo de tudo isso para nos elevar, nos curar, nos consolar e também nos repreender, e para nos ajudar se nos voltarmos para Ele. Para mim, esse é o tema com o qual quero encerrar no que diz respeito a Davi. Sim, acho que dá para perceber que eu o amo. As coisas que ele fez são realmente dolorosas. Que cada um de nós possa evitar esses momentos em nossas vidas da melhor maneira possível, buscando o Senhor. Ah, adorei isso. Vivemos em um mundo de tentações. Essas histórias podem servir como advertências maravilhosas, sem que a gente critique Davi de uma forma que possa causar vergonha a quem estiver ouvindo a lição. Bom trabalho, Sean. Isso é algo difícil de se fazer. Bem, agradeço por termos discutido isso juntos. Às vezes é um assunto pesado. O presidente Hinckley estava falando sobre o código de honra na Universidade Brigham Young certa vez. Isso foi em 1992. Ele disse: "Acho que consigo ouvir um aluno, talvez vários deles, perguntando ao bispo: por que temos que assinar esses códigos? Eles não confiam em nós?" Isso me faz lembrar do que ouvi de um homem grandioso, forte e sábio, que serviu na presidência desta igreja há muitos anos. A filha dele estava saindo para um encontro e o pai disse a ela: tenha cuidado com o que você faz e com o que você diz." Ela respondeu: "Papai, você não confia em mim?" Ora, eis a melhor resposta que já ouvi para essa pergunta, que o presidente Hinckley está relatando sobre esse homem. Acho que era o presidente J. Reuben Clark. Ele respondeu: "Não confio totalmente em mim mesmo. Ninguém fica velho demais, nem chega a uma posição alta demais na igreja, a ponto de o adversário desistir dele." Para aqueles que enfrentam dificuldades, Satanás não joga limpo. Primeiro, ele te tenta a fazer algo e depois, se você fizer, ele te castiga e faz você se sentir tão mal e tão inferior. Ele não joga limpo de jeito nenhum. Quando Hank leu esses versículos, pensei em todas as vezes em que quem é essa pessoa? Ele poderia ter parado ali mesmo. Poderia ter parado quando a viu, entrar em casa, cantar um hino. Brad Wilcox diz: não é que haja beleza por toda parte, é outra coisa. Mas então há mais um passo. Vamos perguntar por ela. Dá para perceber aos poucos como isso vai te afastando do seu tipo de fortaleza. Mas essa ideia do presidente Hinckley, não de um bispo nem de um presidente de estaca, mas de alguém da primeira presidência que disse: não confio totalmente em mim mesmo. Ninguém fica velho ou chega a uma posição tão alta na igreja a ponto de o adversário desistir dele. Adoro a humildade e a honestidade nessa declaração. Se você está ouvindo e está enfrentando dificuldades com isso, continue lutando todos os dias. Siga-o, continue voltando para ele. Qual é aquela velha história do avô que disse ao filho: tenho 2 lobos lutando dentro de mim, o bem e o mal. E o neto perguntou: qual deles vence? E ele respondeu: aquele que eu alimentar. Faça progressos, continue tentando. Acho que todos nós sentimos compaixão uns pelos outros quando sabemos como cada um está travando suas próprias batalhas. Talvez não exatamente sobre esse assunto, mas temos um aliado. E adorei o que você disse, Sean, que depois disso Davi continuou tentando e fez algumas coisas boas, e você também pode.
Continue, simplesmente continue seguindo em frente e deixe que o Senhor continue usando você. Talvez aquele outro lobo fique mais forte. Você não espera até ficar perfeito para se tornar um homem ou uma mulher de ação. E sim, arrependa-se de seus pecados e siga em frente. Joabe presta um grande serviço a Davi. Quando ele conquista a fortaleza dos amonitas, chama Davi e diz: "Você precisa vir e ser quem vai tomá-la." Isso traz Davi de volta à história e restabelece seu lugar. Estou seguindo em frente com minha vida. É seu amigo que o ajuda a fazer isso, e às vezes precisamos de amigos para nos ajudar a nos reerguer e seguir em frente. Seus pecados não definem quem você é em um universo que tem um Salvador. Confie, siga em frente e continue fazendo todo o bem que puder. E Deus transformará os pecados que você entregar a Ele em fios entrelaçados em sua tapeçaria, que lhe darão força, sabedoria e nobreza. Você preferiria nunca tê-los, mas, se os entregar a Cristo, Ele os usará para lhe ensinar lições que lhe darão uma sabedoria incrível. E Ele pegará suas falhas e suas fraquezas e as transformará nessas coisas lindas que podem, de fato, ajudar a mudar o mundo. Não espere até ter tudo resolvido. Continue caminhando para frente. Há um trecho em que diz: "O Senhor enviou Natã a Davi." Essa história poderia ser bem diferente se dissesse que Davi foi até Natã. E todos nós temos líderes do sacerdócio a quem podemos recorrer e mentores a quem podemos pedir: "Preciso de ajuda. Preciso de um amigo assim." Vocês dois pensam como Joseph Smith. Ele disse: "Deus não tolera o pecado, mas, quando os homens pecam, é preciso haver tolerância para com eles. Quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial, mais estamos dispostos a olhar com compaixão para as almas que estão perecendo, a carregá-las em nossos ombros e a deixar seus pecados para trás." Se vocês querem que Deus tenha misericórdia de vocês, tenham misericórdia uns dos outros. Lindo. E se você é jovem homem ou menino, tem ajuda disponível. Vá até o bispo, peça uma bênção. Enfrentem isso juntos. Lutem juntos contra isso e tenham um parceiro de prestação de contas, como às vezes chamam. É isso que devemos fazer. Vamos ajudar uns aos outros e temos um aliado no Senhor. Sean, obrigado por nos permitir dedicar um tempo a isso. Acho que é relevante e útil, e esperamos que todos saiam daqui com esperança. Um alerta, sim, mas também esperança para o futuro. Sean, o que vamos fazer a seguir? 1 Reis, capítulo 3. Temos agora um jovem rei Salomão que está assumindo seu papel de rei e está apavorado com a possibilidade de não se sair bem. E eu realmente aprecio a forma como ele faz sua oração, na qual fala sobre o que precisa e o que deseja do Senhor. Vamos fazer uma pausa e ler alguns versículos de 1 Reis, capítulo 3. E John e Hank, se vocês puderem ler novamente. John, por que você não lê os versículos 7 e 8? E depois, Hank, por que você não lê o versículo 9? E agora? Ó Senhor meu Deus, tu fizeste do teu servo rei em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança, não sei como sair nem como entrar, e o teu servo está no meio do teu povo que tu escolheste, um grande povo que não pode ser contado nem medido por sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de julgar um povo tão grande? E então, Deus ficará satisfeito com isso e dirá: como você pediu isso e não riquezas, ou poder, como se costuma dizer, vou conceder-lhe um coração compreensivo. Então, você será abençoado com as outras coisas. E, seguindo a linha de Jacó 2, nossa escritura do livro de Mórmon que diz: não busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bem,
Algumas breves reflexões sobre o hebraico aqui. Não sei como sair nem como entrar. Isso é tzeit vlavo. É uma expressão idiomática hebraica que se refere à liderança, especificamente à administração militar e cívica. Não sei como sair nem como entrar diante do povo. A capacidade de liderar as pessoas de forma que elas confiem no líder e desejem segui-lo, para então trazê-las em segurança de volta para casa após a batalha. Saia com coragem e confiança, e então volte para casa em segurança. E depois disso, conceda-me um coração compreensivo. Na verdade, trata-se de um lev shomeah, um coração que escuta, um coração que ouve. Se pensarmos no incentivo do presidente Nelson para que o escutemos, e no poder de sermos ouvidos por nossos líderes, um líder que escuta, mas também um líder capaz de ouvir o que o Senhor está dizendo, vemos então Salomão fazendo isso ao longo do restante do capítulo, e há aquela famosa história em que ele julga duas mulheres que trouxeram uma criança, uma viva e a outra morta, e ele as ouve. Ele discerne com um coração perspicaz. E então me parece claro, pelo menos para mim, que o Senhor lhe dá discernimento. Ele está tentando ouvir. Como devo seguir em frente? Já me deparei às vezes com situações que parecem muito complicadas do ponto de vista da liderança, em que há conflito e é difícil saber qual a melhor maneira de resolver os problemas. É tão cansativo estar em uma situação em que você não sabe como seguir em frente e tudo simplesmente fica agitado e continua assim. Já houve momentos em que pensei, isso é a coisa certa a dizer. Isso é a coisa certa a fazer. Esse é o caminho certo a seguir. E quase sinto como seguir em frente. E de repente, tenho energia novamente. O Senhor me mostra um caminho a seguir. É preciso ouvir, e ouvir é difícil. Ouvir exige energia. E se você estiver ouvindo vozes conflitantes, mas realmente tentando honrar a bondade nelas e ter um coração compreensivo, um coração que escuta, um coração que ouve os outros. Então tudo bem, Senhor, eu ouvi, eu escutei, não tentei apenas dominar ou impor minha vontade. Agora, como sigo em frente? E veja bem, acredito que Salomão entendeu que isso é quase como se fosse astuto, mas é sábio, é brilhante. Isso o ajuda a saber como seguir em frente de forma a desatar o nó espinhoso. E acho que vemos isso em momentos em que há esses desafios espinhosos. A solução correta está lá, mas você precisa encontrá-la. E então, quando alguém a encontra, você fica admirado. E então, tão rapidamente, isso simplesmente se torna: bem, essa é uma solução óbvia, mas não era óbvia. Um coração compreensivo, um coração que escuta. Que Deus nos conceda um coração compreensivo. E isso não precisa se limitar à liderança formal. Está presente em todas as nossas interações, quando ouvimos alguém de verdade e nos perguntamos: o que posso dizer? O que posso fazer aqui? Ou talvez eu não diga nada que seja exatamente o que essa situação precisa e exige. Como posso oferecer o bálsamo de Gileade? Como posso oferecer um pouco de sabedoria aqui que não seja agressiva nem tire o livre-arbítrio, mas que o honre? Podemos fazer muito bem se implorarmos e permitirmos que o Senhor, e depois o escutarmos, nos dê sabedoria sobre como avançar em nossos relacionamentos uns com os outros. Por isso, adoro ver o coração terno e bondoso de Salomão. Por favor, me ajudem a entender, pois sou um grande idiota. Não sei como. Voltando à minha história de usar aquele terno com a grande aba aberta nas costas, sabe? Eu não sabia claramente como entrar ou sair diante das pessoas. O Senhor abençoou Salomão além de sua capacidade. Ele tem poder para nos abençoar além de nossas capacidades. Testifico disso. Não é interessante, na nossa igreja, para vocês dois, que a gente pegue esses homens e mulheres maravilhosos e comuns e os coloque em posições de liderança, e dá para ver
que quase todo mundo que recebe um chamado, seja como presidente da Sociedade de Socorro ou bispo, pensa: não faço ideia de como fazer isso. Isso me lembra um pouco de Mosias 26. Vocês se lembram daquele momento em que Alma, o ancião, precisa tomar algumas decisões difíceis? Diz assim, em Alma 26, 13. O espírito de Alma estava perturbado. Ele foi e consultou o Senhor sobre o que deveria fazer a respeito desse assunto, pois temia agir de maneira errada aos olhos de Deus. Eu simplesmente adoro a maneira como a igreja é organizada. Sabe, não gosto quando isso acontece comigo, mas adoro observar isso em outras pessoas. Quando pegamos nosso vizinho aqui e o colocamos no comando, ou ela em um cargo, pelos próximos 2 anos, e vemos as pessoas crescerem em sabedoria. É realmente algo lindo, eu acho. Hank, sabe, você e eu já passamos por situações em nosso departamento que foram desafiadoras e complicadas, tentando descobrir como seguir em frente e todos nós, juntos, buscando sabedoria. É lindo ver aqueles momentos em que o Senhor simplesmente diz: é isso que vamos fazer. É assim que vamos seguir em frente. Temos um novo presidente de estaca na minha estaca local, Ben. Ele assumiu há cerca de 1 ano. Eu adorava o presidente da estaca anterior. Esse novo presidente de estaca tinha 37 anos quando foi chamado, e ver o Senhor derramar seu espírito sobre ele e ele liderar com energia e entusiasmo, usando os talentos que Deus lhe deu, é muito gratificante observar isso. Quero dizer, tenho 52 anos agora. Então, esse jovem, 15 anos mais novo que eu, lidera com sabedoria e poder. É realmente lindo ver como Deus conduz as coisas. Para aqueles que estão dispostos a dizer: por favor, conceda-me um coração compreensivo. Dê-me sabedoria. Ajude-me a saber como me apresentar e me relacionar com as pessoas. Todos nós nos lembramos de que Moisés disse: sou lento para falar. Todos nós nos lembramos de que Enoque disse: sou apenas um rapaz e todo o povo me odeia. E aqui está Salomão no versículo 7. Sou apenas uma criança. Conforme você nos ensinou o que significa sair ou entrar. E então surge esta pergunta: quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? Adoro a diferença entre estar disposto e ser capaz. O Senhor exige o coração e uma mente disposta, mas Jesus é capaz e Deus é capaz. E Ele vai te ajudar. Quem é capaz, Deus é. Ele vai te inspirar. Parte de receber essa inspiração é ter aquele tipo de humildade, de reconhecer que você precisa dela. Mas eu nunca cumpri esse chamado antes. Como é que eu vou fazer isso? Ótimo, isso é perfeito. Você consegue imaginar alguém recebendo um chamado e dizendo: sim, estou totalmente qualificado para isso. Acho que sou a pessoa certa. Que bom que me chamaram. Espero que essa pessoa receba essa inspiração. Eu estava apenas esperando, sabe? Você nunca veria isso? Você, em um podcast anterior, falou sobre aquele momento com Moisés em que ele diz: não consigo fazer isso. Minha boca, sou de lábios gaguejantes. E eu meio que gosto da forma como mostram no filme O Príncipe do Egito, em que Deus fica um pouco irritado com ele. Quem fez sua boca? Não fui eu que fiz sua boca? Agora vá. Tipo, do que você está falando? Seus lábios não funcionam. Eu fiz seus lábios. Eu posso fazer isso dar certo. Confie em mim, mas você precisa agir. Você precisa seguir em frente. E há, aliás, um local em Jerusalém. Logo ao norte de Jerusalém fica uma colina chamada Nabi Samuel, que é o local tradicional de sepultamento do profeta Samuel. Mas logo abaixo fica Gibeão, o Gibeão bíblico. Nós, acreditamos que esse seja o local correto onde Salomão realizou esses sacrifícios e onde o Senhor apareceu a esse jovem humilde. Na verdade, pode ser naquela colina mais alta, a de Nabi Samuel,
Alguns especulam que não, aquele é o lugar mais elevado e ele teria subido até lá, mas ele sai de Jerusalém. É lá que a arca se encontra naquele momento, então aquele é o espaço sagrado. Então ele sobe até lá, o templo ainda não havia sido construído para adorar e oferecer sacrifício. E o Senhor se manifesta a ele. E eu só quero prestar meu testemunho de que Deus fala com seus filhos hoje e que Ele está disposto a se revelar a nós quando nos aproximamos dele com santidade de coração, humildade de coração, o que é mais importante. E Ele faz isso à sua maneira e no seu tempo, da forma que for apropriada para o momento e a necessidade. Deus vive e Deus fala. E essa é a mensagem dos santos dos últimos dias, que espero que ressoe por todo o mundo. Existe um Deus que vive e existe um Deus que ainda hoje fala, assim como falou a Salomão. A seguir, na segunda parte, vamos um pouco além disso. Usamos outras pessoas no lugar de Deus, como se fossem um rei. Quando eu me casar, então saberei que tenho valor. Perseguimos nossos colegas de quarto ou, sabe, achamos que nossos pais deveriam preencher esse vazio na nossa alma. E se eles não fizerem isso perfeitamente, a culpa é deles. E a realidade é que existe apenas um rei que preencherá a nossa alma. Perseguimos nossos colegas de quarto, ou, sabe, achamos que nossos pais deveriam preencher esse vazio na nossa alma, e se eles não fizerem isso perfeitamente, a culpa é deles. E a realidade é que existe apenas um rei que preencherá nossa alma.